Eu quero falar também um pouquinho, além dessa questão da segurança pública, dos movimentos, né, do governo federal para tentar atingir esses estados, o próprio movimento que o presidente da República tem feito para lançar algum tipo de proposta, de obra nesses locais, nesses estados e também fazer um movimento pré-eleitoral, né, de posar ali ao lado dos pré-candidatos para conseguir angariar mais prefeituras para o PT neste ano de 2024. Mas tem um movimento interessante que nós preparamos aqui uma ilustração para que você possa acompanhar conosco aqui no 3 em 1, de estados que o presidente visitou, aqueles que ele ainda não visitou e aqueles que ele visitaria, mas que, ao perceber que isso poderia gerar um movimento estranho ou até mesmo hostil para o governo federal, o presidente colocou o pé no freio e falou: deixa para depois. Vamos dar uma olhada aqui nos estados que ele visitou. Percebam que entre eles tem aí os estados do norte e do nordeste de uma maneira bem intensa, né? Poucos locais aqui do Nordeste que ele ainda não visitou, então percebo que em alguns lugares ele foi mais de uma vez, por exemplo, no Ceará 3 vezes, na Bahia 2 vezes, no Maranhão 1 vez. Se a gente olhar aqui pros estados do Norte, ele foi no Pará, aqui em Roraima, Amazonas, Rondônia e também no Amapá, ele não visitou ainda, e foi no Acre, aqui no Cantinho, 1 vez em cada um. Quando a gente olha para os estados que ele cancelou, aí a gente percebe alguns dos principais, onde há um eleitorado muito forte do ex-presidente Jair Bolsonaro e que também tem o agronegócio muito presente. Vejam bem, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina. Nesses estados, o presidente da República já tinha agendas marcadas e acabou cancelando por enquanto. Santa Catarina, por exemplo, vai ter um encontro da direita importante na próxima semana com a participação do Jair Bolsonaro e do presidente argentino Javier Milei, que vem para cá e não vai ter agenda com o presidente atual da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, havia uma previsão do presidente da República e de toda a sua equipe, ministro da Agricultura, fazerem o lançamento do Plano Safra em Rondonópolis, Mato Grosso, que é hoje o principal estado produtor do país. Mas houve um temor de que a chegada do presidente, justamente com esse grupo, pudesse gerar um movimento meio que de rejeição. Então, era para ser uma cerimônia feliz, alegre, com todo mundo sorrindo pela quantidade de dinheiro, mas num público que não acolhe bem esse governo que está no poder hoje, então também foi cancelada. E se a gente olhar ainda para os estados que ele não visitou, a gente tem aqui o Espírito Santo também no Sudeste e no Sul o estado do Paraná. Então, a partir daqui, a gente consegue entender um pouco das estratégias do presidente da República em termos pré-eleitorais e aonde ele ainda tem dificuldade de passar pela porta. Agora, 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Gustavo Segré, como é que você avalia essas cores do mapa e a presença do presidente da República em alguns locais, em detrimento de outros que sequer o receberam ou que o receberiam, mas disseram: é melhor o senhor não vir para cá, não? Me parece que a assessoria está trabalhando bem, não tem nenhum sentido deixar em um mau lençol ao presidente da República em lugares em que não seria bem recebido. Nós adiantamos aqui na segunda-feira, Evandro, que no dia 5 de julho o presidente Lula ia estar na cidade de Itajaí. Para situar geograficamente, Itajaí está do lado do Balneário Camboriú. E Itajaí ia ter a visita do presidente porque ia chegar o primeiro navio na administração dos cais privados que hoje administra JBS. Se você juntar tudo, para a população de Itajaí, não era uma celebração que o presidente estivesse aí para recepcionar o primeiro navio de uma administração de um porto privado. E pior, privado com pessoas que já obtiveram muitos créditos do BNDES e que tiveram alguns problemas judiciais no passado e que hoje estão mais tranquilos. Então, junta tudo isso e o bolo ia sair muito ruim, porque já ia ter muita gente que ia participar da CEPAC em Balneário Camboriú dia 6 e 7, no dia 5. Então, fez bem a assessoria em cancelar essa viagem pelo menos. O que você acha, hein, Piperno? Eu acho que deve ter um gênio dentro do governo para ter agendado esse compromisso em Itajaí, né? Na mesma época do evento lá da... É porque o aeroporto é o mesmo, aeroporto de Navegantes. Mas dependia da data da chegada do navio. Não, tudo bem, Segredo, mas aí que tá o negócio. Já sendo que, diante da possibilidade de coincidência de datas,
da Internacional extremista e tal. Então eu acho que não haveria o menor sentido em agendar esse negócio. Da Internacional então, pela Liberdade Democrática. Nossa senhora, tá cheio de democrata. Inclusive tem uns... Você fala extremista, eu falo liberdade. Inclusive tem uns, enfim, libertários aí que fizeram até tweet apoiando o golpe da Bolívia e depois tiveram que apagar. Bom, mas o fato é que o gênio que programou essa viagem lá do presidente realmente merece todos os aplausos e depois disso, quem sabe, uma demissão, né? Agora, o que me surpreendeu nisso foi a ausência do presidente ainda em 2 estados lá do Nordeste. Eu pensei que ele tivesse preenchido todo o Nordeste. Rio Grande do Norte, lá em cima, e Sergipe, ali embaixo, são os estados que ele ainda não passou. No Rio Grande do Norte, inclusive, tem a governadora Fátima Bezerra, que é uma aliada histórica aí do presidente. Eu imaginei que ele já tivesse... Mas até estava discutindo isso aqui com o nosso editor-chefe, porque Rio Grande do Norte ele passou lá em 2023. Agora, Sergipe é o único estado em que ele ainda realmente não passou, nem no ano passado, nem nesse ano. É o que falta ainda para ele visitar. Está na hora de fazer uma visitinha lá, né? Fala, seu Zé Maria Trindade, como é que você vê esse itinerário aí do presidente da República e aqueles locais onde ele ainda tem ou enfrenta bastante resistência para entrar? Eu acho que o político tem que ser pé no chão, pé na estrada e enfrentar. É assim mesmo, a atividade política é de amor e ódio. Sou da geração lá do Milton Nascimento que diz que o artista tem de ir onde o povo está. O político também tem que ser assim. E nós estamos nesses tempos aí de internet, de bolha, eu não gosto disso. Veja bem, muitos políticos não gostam do PT, não gostam de falar e dar entrevista aqui na Jovem Pan. É uma burrice pura, não adianta morar em bolha, tem que ir para fora, explicar para os ouvintes de TVs como a nossa, independente, o que eles pensam. Concordo. Eles ganham assim quando saem da janela. Então, eu entendo que se um Estado está contra ele, é ali que ele deve apostar, é ali que ele deve ir. Vai encontrar dificuldade? Vai, mas a vida de dificuldade. Campo fácil, asfaltado, não é promissor. Exatamente. Eu entendo que ele está errando a estratégia. E quem assume um cargo público tem de entender que vai receber aplauso, mas vai receber muita vaia também. Alan Gânia, remate. Eu acho que isso muda bastante e o panorama político do governo Lula 1, Lula 2, que ele tinha uma alta popularidade, viajava pelo Brasil, todo mundo, né, queria ir lá ver o presidente, arrastava multidões, para agora, né? É uma situação muito adversa para ele, ele não está acostumado com isso, ele sempre foi acostumado com muitos aplausos e agora é uma situação bem diferente daquela do passado. Curiosamente, aquele que perdeu as eleições é justamente aquele que entra no aeroporto e acaba arrastando as multidões. Por exemplo, o presidente vai num evento, o show do Segré, mas dá de lavada, lota muito mais do que qualquer evento do presidente.